Fala pessoal, tudo tranquilo? Aqui é o professor Gabriel. Iremos falar hoje sobre balanceamento de reações químicas. Então, pelo próprio conceito, balancear é o que? Equilibrar. Então, iremos ver para que uma reação química, no qual a gente tem reagentes se transformando em produtos, substâncias se transformando em outras substâncias, para que a reação esteja balanceada, é necessário que as quantidades dos reagentes seja igual à dos produtos. Então, o balanceamento de reações, ela baseia-se numa frase aí muito comum na química, que é lá de Lavoisier, que diz que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, em um sistema fechado, a soma total das massas dos reagentes tem que ser igual à soma total da massa dos produtos. Então, se nós tivermos 2 átomos de hidrogênio nos reagentes, obrigatoriamente nos produtos também tem que ter 2 átomos de hidrogênio. As quantidades têm que serem iguais. Então, para fazer um balanceamento, o primeiro ponto no qual nós temos que saber é contar a quantidade de cada átomo. Então, por exemplo, uma molécula de glicose, C6H12O6. Então, C6 significa esse índice 6, significa que existe 6 carbonos. H12, então existe 12 carbonos. O6, então tem 6 oxigênio. Então, temos que contar a quantidade de átomos. Depois, para realizar o balanceamento, nós iremos colocar uns números à frente de cada substância. Esses números que iremos colocar, justamente para que a quantidade seja igual, é chamado de coeficiente estequiométrico. E esse balanceamento sempre é feito seguindo um macete. Na maioria das vezes, esse macete aí dá certo. O que esse macete nos diz? Que a gente, para balancear, é necessário seguir o macho. O que significa esse macho? Então, a primeira coisa que temos que balancear é o M. O M significa que é um metal. Então, se durante uma transformação química tiver um metal que está localizado no meio da tabela periódica e do lado esquerdo, então iremos balancear inicialmente o metal. Depois, temos que balancear o A. O A significa de ametal. Então, se tiver um ametal, seria o segundo a ser balanceado. Lógico, se tiver metal também, né? Depois, C do átomo de carbono. Depois, H de hidrogênio. E por último, oxigênio. Então, sempre, preferencialmente, a gente segue essa regra do macho para tornar mais fácil esse balanceamento. Então, tem uma reação aqui, um exemplo, ó. A molécula de hidrogênio vai reagir com a molécula de oxigênio e vai produzir a molécula de água. E aqui tem uns exemplos, ó. A molécula de hidrogênio está aqui na minha mão. A molécula de oxigênio está aqui, ó. Então, aqui no hidrogênio tem 2 átomos de hidrogênio. No oxigênio tem 2 átomos de oxigênio, ó. São os índices, os que estão aqui embaixo. E aí vai produzir uma molécula de água do jeito que está aí. Só que repare, ó, na molécula de água, no H2O, tem 2 hidrogênios, então tem a mesma quantidade que está aqui nos reagentes. Lembrando que antes da setinha são chamados de reagentes. Então aqui estão os reagentes. Após a setinha são os produtos. Por que esses nomes? Porque essas substâncias iniciais vão reagir para gerar uma nova substância ou novas substâncias, que são chamadas de produto. Então, repare, temos aqui a mesma quantidade, ó, 2 hidrogênios nos produtos, 2 hidrogênios nos reagentes. Está balanceado. Só que se a gente olhar no oxigênio, que é a esfera aí vermelha, no produto só tem um oxigênio e nos reagentes tem 2 oxigênios. Então, o que é necessário fazer? A quantidade não está sendo igual. Aqui tem maior. Então, o que a gente faz? Tem que igualar. Eu posso só vir aqui e colocar outro átomo de oxigênio? Não posso. Eu posso aumentar uma molécula de água. Então, vou fazer isso. Ó. Coloquei 2 moléculas agora de água. Agora sim tem 2 oxigênio, 2 vermelhinhos.
Só que se eu colocar duas moléculas de água, os oxigênios ficam balanceados. E aí, o que vai acontecer com os hidrogênios agora? Ó? Os hidrogênios vão ter 4 hidrogênios. E do jeito que estava, só tinha 2. Então, o que eu preciso fazer? Colocar uma outra molécula de hidrogênio. Então, teremos duas moléculas de hidrogênios que estão aqui, reagindo com uma molécula de oxigênio, produzindo duas moléculas de água. Esses números que a gente falou, duas moléculas, é justamente um número que iremos colocar aqui na frente. Ó. Então, precisamos de 2 hidrogênios para produzir uma molécula de oxigênio. Então, podemos colocar esse número 1 ou não. Se não colocarmos, fica subentendido que tem um número 1, produzindo duas moléculas de água. Como que se faz isso? Pelo balanceamento. Antes, só tinha quantos hidrogênios? Repare, ó, só tem 2 hidrogênios. Antes, só tem quantos oxigênios? 2 oxigênios também. Então, seguindo a regra do macho, era para a gente começar pelo hidrogênio. Só que nós falamos que os hidrogênios, antes de colocar esses números, estavam balanceados. Porque aqui tinha 2 apenas e aqui também tinha só 2. Então, nós não iríamos começar pelo hidrogênio, porque ele já está balanceado. Nós iríamos começar pelo oxigênio. Então, do lado de cá, existe 2 oxigênios, do lado dos reagentes. Então, vamos escrever a quantidade. Essa quantidade, obrigatoriamente, tem que ser a quantidade que está do lado dos produtos. Aqui, só tem um oxigênio. 1 é igual a 2? Não é. O que nós fazemos? Nós temos que multiplicar um número menor para tornar ele no número maior. Então, que número multiplicado por 1 que dá 2? Isso, o próprio 2. Então, na frente da substância que tem oxigênio, nós vamos colocar um número 2. No oxigênio dos reagentes, nós não mudamos. Então, vamos colocar um número 1. Então, está balanceada as quantidades de oxigênio. Falta de hidrogênio. Do jeito que está aqui, apenas, só tem 2 hidrogênios. 2 tem que ser igual à quantidade que está aqui. Veja que tem só 2 hidrogênios na molécula de H2O. Só que existe 2 moléculas. Então, vai ser 2 vezes 2, vai dar 4. Então, do lado dos produtos, existe 4 hidrogênios. 2 é igual a 4? Não é. Que número multiplica um menor valor para dar um maior valor? Que número que multiplica 2 para dar 4? O próprio 2. Então, na frente da substância que contém hidrogênio, nós colocamos um número 2. E aí o balanceamento é feito dessa maneira. Repare que temos 4 hidrogênios, 4 hidrogênios. Repare que temos 2 oxigênios e 2 oxigênios também. As quantidades dos átomos têm que ser iguais. Do lado dos reagentes, tem que ser igual do lado dos produtos. Beleza? Vou apagar o quadro e a gente faz outro exemplo. Então, aqui a gente colocou os exemplos das moléculas. Ó. Então, esse 2 na frente, esses números, significa a quantidade de moléculas que está presente ali. No caso, 2 moléculas de água. Aguardem um pouquinho, agora a gente volta. Estamos de volta, pessoal. Agora falando só mais 2 exemplos aí sobre balanceamento químico. Então, exemplo 2, hidróxido de magnésio reagindo com sulfato de alumínio. Então, primeira coisa que nós temos que ver quais são os átomos que estão envolvidos aí durante essa transformação. Então, repare, o Mg é um átomo, que é o átomo de magnésio. Então, vamos escrever ele aqui, magnésio. Além disso, quais átomos a mais que tem? Tem um átomo de oxigênio, tem um átomo de hidrogênio. Só esses que tem? Não. Também tem alumínio e também tem o que mais? E também tem o enxofre, o S. Beleza? Então, existe o oxigênio, nós já colocamos. Então, existe 4 átomos aí. Fazendo pela regra do macete, então repare, ó, o oxigênio e o hidrogênio estão aqui no último. Então, não tem carbono
Então, magnésio, alumínio e enxofre devem ser metais ou ametais. Então, temos que olhar na tabela periódica. Se você olhar aí, você vai reparar que o magnésio e o alumínio são metais. Por quê? O magnésio está na família 2A, o alumínio está na 3A. Então, temos dois metais. Então, por esses que iremos começar. Só que nós temos dois. Qual desses dois nós iremos começar? Aquele no qual as quantidades são diferentes. Então, repare, o magnésio, aqui nos reagentes, nós temos apenas um magnésio. No produto, também nós temos apenas um magnésio, a quantidade é igual. Vamos olhar o alumínio. O alumínio nós temos dois do lado dos reagentes, do lado dos produtos tem apenas um. Então é do alumínio que iremos começar, porque as quantidades são diferentes. Tá? Então tem dois alumínios aqui, tem que ser igual à quantidade de alumínio do lado dos produtos. Então só tem um. 1 é igual a 2? Não é. Que número nós multiplicamos o 1 para ficar 2? O próprio 2. Então, teremos que colocar o 2 na frente do composto que tem alumínio. Então, o coeficiente estequiométrico passa a ser 2. Continuando. E aí, o magnésio, a quantidade é a mesma. Vamos esperar um pouquinho aí. Por quê? Aqui, o alumínio, nós não mexemos. Então, nós iremos colocar o número 1 aqui na frente, porque nós não multiplicamos ele por nada. O magnésio, como é igual, a gente vai esperar um pouquinho. Porque, repare, ó, temos ainda o enxofre. O enxofre é um ametal, está na família 6A, embaixo do oxigênio. Repare que aqui, ó, no composto que tem enxofre, já tem um número na frente. Significa que esse número na frente, que o enxofre já está balanceado. E nos produtos, o enxofre ainda não está balanceado. Então, nós iremos, nesse caso, fazer do enxofre primeiro. Por quê? Porque ele já está balanceado. Se quiséssemos fazer, por exemplo, do hidrogênio, nós podíamos também, porque o hidrogênio já está balanceado aqui, ó. E do oxigênio, Gabriel? O oxigênio não pode ainda, porque está balanceado, só que aqui ainda tem oxigênio, tá? Então, ou a gente escolheria o hidrogênio, ou então iríamos escolher o enxofre. Nesse caso, vamos escolher o enxofre. O enxofre está aqui e está entre parênteses. Então, vamos relembrar. Dentro do parênteses tem um enxofre. Essa quantidade multiplica pelo número de fora. Então, 1 vezes 3 é 3, que multiplica pelo número de moléculas que está ali presente. Então, vai ser 3 vezes 1, 3. Então, no total, no lado dos reagentes, existe 3 enxofres, certo? Essa quantidade tem que ser igual à quantidade de enxofre presente nos produtos. O enxofre só tem aqui. Quantos enxofre? Apenas um. 1 é igual a 3? Não é. Que número multiplicado por 1 fica 3? Se a gente multiplicar por 3. Beleza? Então, na frente da substância aqui que contém enxofre, nós iremos colocar o número 3. Agora sim, ó, repare que o magnésio está balanceado. Agora os oxigênios também, porque o oxigênio aqui está balanceado e o oxigênio aqui está balanceado. E aí a gente pode seguir o balanceamento com qualquer um deles, magnésio, ou oxigênio, ou hidrogênio. Vamos seguir com o magnésio, por ele ser um metal. Então vamos ver, do lado dos reagentes, tem quantos magnésio? Apenas um, isso. E do lado dos produtos, tem quantos? Tem um em cada molécula, só que existe quantas moléculas? 3. Então vai ser no total 3 magnésios. 1 é igual a 3? Não é. Que número multiplicado o menor que vai dar o valor maior? 3. Então, na frente da substância que contém magnésio, nós iremos colocar o número 3. Repare que todas as substâncias têm um número na frente. Então, é porque todas as substâncias já estão balanceadas. Então, falta balancear o oxigênio e o hidrogênio. Mas nós iremos verificar
que as quantidades já estão balanceadas, porque tem os números aí na frente. Então, vamos verificar. Primeiro, seguindo a regra, nós iremos para o hidrogênio. Então, o hidrogênio aparece aqui, ó, está dentro do parênteses. Dentro do parênteses tem 1. Esse 1 multiplica um número de fora, 2. 1 vezes 2 é 2. E existe 3 moléculas. Então, 2 vezes 3 vai dar no total 6 hidrogênios. Essa quantidade tem que ser igual à quantidade de hidrogênio do lado dos produtos. Aqui não tem hidrogênio, aqui tem. Dentro do parênteses novamente. Então, 1 que multiplica 3, 3. 3 que multiplica 2. Então, também deu 6. Então, significa que os hidrogênios estão balanceados. Falta o oxigênio. O oxigênio tem aqui. Então, está dentro do parênteses novamente. 1 dentro do parênteses que multiplica o 2. Deu 2. 2 que multiplica o 3. Deu 6. Só que, além desses 6 oxigênios, tem mais oxigênio aqui. Então, a gente vai colocar um mais. Quantos oxigênios? 4 dentro do parênteses que multiplica o 3. Então, deu 12. Que multiplica 1. Então, 12. 6 mais 12, 18. Então, no total, tem 18 oxigênio do lado dos reagentes. Dos produtos, tem que ser a mesma quantidade. Vamos verificar. Tem oxigênio aqui? Tem. Quantos oxigênios? 4 vezes 3, 12. Tem oxigênio no outro composto? Também tem. Então, mais. Quantos oxigênios? 1 dentro do parênteses que multiplica o 3. Deu 3, que multiplica o 2. Deu 6. Então, 12 mais 6, 18. Repare que as quantidades estão iguais de todos os átomos. Então, está balanceado. Então, os números estequiométricos são 3, 1, 3 e 2, respectivamente. Exemplo 2. Repare que agora quais são os átomos que tem aí presente? Tem carbono, hidrogênio, oxigênio. Certo? Então, tem 3 átomos. Pelo macete aí do macho, vamos seguir qual? O carbono, certo? Então, iremos iniciar pelo carbono. Quantos carbonos que tem do lado dos reagentes? 2, certo? E quantos carbonos tem do lado dos produtos? Apenas 1. 1 e 2 são iguais? Não é. Que número multiplicado por 1 que vai dar 2? O próprio 2. Então, na frente da substância que contém o carbono, nós iremos colocar 2. Continuando. Então, o carbono está balanceado. Vamos para o hidrogênio. Aqui, relembrando, já balanceou o carbono também, né? Se nós já balanceamos ele, então aqui também tem um número 1 na frente. Ou fica subentendido, se você não quiser colocar esse número 1, tudo tranquilo. Quantos hidrogênios tem? 6 vezes 1. Então, tem 6 hidrogênio do lado dos reagentes. Do lado dos produtos, tem que ser a mesma quantidade. Aqui não tem hidrogênio, aqui tem. Tem quantos? 2. 2 é igual a 6? Não é. Que número multiplicado por 2 que vai dar 6? O 3. Então, nós iremos multiplicar o 2 aqui por 3. Então, na substância que tem hidrogênio, na frente, nós iremos colocar o número 3. E, por último, falta o oxigênio. Na verdade, falta esse oxigênio aqui. Então, quantos oxigênios tem do lado dos reagentes? Do lado dos reagentes já tem um oxigênio, mais quantos oxigênios tem aqui? 2. Então, 1 mais 2 dá quanto? Dá 7. Dá 3, desculpa. 1 mais 2 deu 3 oxigênios. Lembre que esse daqui nós não podemos mexer. Nesse número 1 aqui, nós não podemos mexer, porque já está balanceado. Nós podemos mexer nesse número 2. Essa quantidade tem que ser igual à quantidade de oxigênios aqui do lado dos produtos. Então, vamos contar. Então, vai ficar 2 vezes 2, 4. Mais, aqui só tem 1. 1 vezes 3, 7. 1 vezes 3, 3, né? 4 mais 3, 7.
certo? Então, deu 7 oxigênios. O que acontece? Tem que ter 7 do lado dos reagentes também. O que já tem? Esse número 1, nós não podemos multiplicar ele. Nós não podemos alterar. Ou seja, se nesse 3 a gente multiplicar, por exemplo, por 2, vai dar só 6. Então não adianta. E se for por 2,33? Vai dar próximo de 7. Mas isso nós não podemos fazer. Repetindo, não podemos alterar. Nós podemos alterar apenas esse número 2. Então, o que isso significa? Aqui tem 7. Aqui, balanceado, já tem 1. Então, 7 menos 1 deu 6. Então, está faltando quantos oxigênios aí? Está faltando 7 menos 1, 6. Então, tem que ter 6 oxigênios aqui. Então, que número a gente multiplica o 2 para dar 6? Então, o número que multiplica o 2 para dar 6 é o próprio 3. Então, na frente dessa substância que tem o número 2, nós iremos colocar o 3, certo? Verifique se vai dar certo. Ó, repare, ó, 3 vezes 2, 6. 1 vezes 1, 1. 1 mais 6, 7, que é igual a 7, beleza? Então, aqui também nós balanceamos. Não tem 7 mais, não tem 3 mais, e sim tem 7. Então, tem que tomar cuidado aí se algum átomo já estiver balanceado. Se ele estiver balanceado, nós não podemos mexer nele. Aí a gente faz essa subtração, ó. 7 menos 1 deu 6. Então, que número multiplicado por 2 vai dar 6? O 3. Então, na frente ali, nós colocamos o número 3. Lembrando também que os números que têm que ser adicionados aqui na frente têm que ser os menores números inteiros possíveis. Então, por exemplo, se esse número aqui fosse quebrado, nós vamos fazer um próximo exemplo aí. Então, não poderíamos colocar dessa maneira. Então, vou apagar o quadro e aí a gente faz o último exemplo, que seria dessa maneira. Vamos lá, pessoal, estamos de volta com o exemplo 4. Então, se você aprendeu, pause o vídeo aí e tenta fazer. Então, vamos começar. Quais átomos tem? Ó? Carbono, hidrogênio e oxigênio. Iremos começar seguindo o macete pelo carbono. Então, verifique quantos carbonos tem do lado dos reagentes. 4, isso mesmo. E do lado dos produtos tem quanto? Apenas um carbono. 1 é igual a 4? Não é. Que número multiplicado por 1 dá 4? O próprio 4. Certo? Então, na frente da substância que tem o CO2, o carbono, né, no caso o CO2, nós iremos colocar o número 4. Como a gente começou a balancear pelo carbono, então aqui na frente nós iremos colocar o número 1. Continuando, depois, seguindo o macete, nós vamos para o hidrogênio, porque o hidrogênio aqui também já está balanceado. Então, vamos lá. Quantos hidrogênios tem? Ó? 10 que multiplica 1 é 10. Do lado dos reagentes, né? Agora, do lado dos produtos, tem quantos hidrogênios? Aqui não tem, aqui tem. Tem apenas 2. Que número multiplicado por 2 vai dar 10? Isso, 5. Então, na frente da substância que tem hidrogênio, que no caso é a água, nós iremos colocar 5. E por último, falta os oxigênios. Então, aqui não tem oxigênio, aqui tem. Tem quantos? Apenas 2. Tem que ser igual do lado dos produtos. Do lado dos produtos tem quantos oxigênios? Ó, 2 oxigênios em cada molécula de CO2, que multiplica 4 moléculas. 2 vezes 4, 8. Mais 1 vezes 5, 5. Então, 8 mais 5 é igual a 13. 2 é igual a 13? Não é. Que número multiplicado por 2 vai dar 13? Repare, se a gente multiplicar por um número inteiro, nós não conseguimos. Se a gente multiplicar por 6, por exemplo, dá 12. Se multiplicar por 7, dá 14. Então, temos que multiplicar por um número quebrado. Seria 6,5. Ou 13 dividido por 2. Então, seria aqui, ó, para a gente dar certo essa
multiplicação teria que ser 13 sobre 2, que seria 6,5. Só que não podemos colocar número decimal. Então, deixamos aqui por enquanto esse número decimal. O que é que nós iremos fazer? Tem que ser os menores índices possíveis. Então, obrigatoriamente, temos que multiplicar a equação inteira para que esses números sejam os menores, números inteiros. Então, vamos multiplicar essa equação aí por quanto? Por 2. Então, como é que vai ficar? Vai ficar, ó, 1 vezes 2 é 2. Então, o balanceamento correto seria, então, 2CH4. C4, né? Desculpa. H10 mais 13 sobre 2 vezes 2 é o próprio 13. O2. Produzindo 4 CO2, 4 vezes 2, 8. Então, daria 8 CO2. Mais 5 vezes 2, 10. Então, 10 H2O. Então, esse seria o balanceamento correto. Verifique, ó, aqui existe 8 carbonos, aqui também 8 carbonos. 20 hidrogênios. Quantos hidrogênios? 20 hidrogênios. 26 oxigênios. Aqui teria 16 mais 10, 26. Então está balanceado. Tem que ser os menores números inteiros possíveis. Um abração, felicidades para vocês. Até a próxima.